Oi, gente, boa noite. Estou aqui novamente fazendo uma live, né? Para agradecer ao Senhor pelo dia que Ele nos deu, que Ele nos concedeu, né? Agradecer a Ele pelo ar que respiramos, pelo fôlego de vida, né? E ler uma palavra do Senhor e louvar a Deus, né? Em agradecimento ao Senhor por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas e continua fazendo, né? Gente, eu vou ler aqui, eu ia ler um versículo aqui, mas eu abri aqui e Deus me fez lembrar um versículo em João 8, viu? João 8, Deus me fez lembrar aqui um versículo em João 8, né? E eu vou ler esse versículo, né? Em João 8. Eu gosto muito desse versículo, gente, que se encontra aqui em João 8. É uma palavra tremendamente, né, que fala conosco. E vai dizer assim, João 8. Porém, Jesus foi para o Monte da Oliveira e pela manhã cedo voltou para o templo. E todo o povo vinha ter com ele, e assentando-os, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada num próprio ato, adulterando. E na lei nos manda Moisés que as tais seja apedrejada. E tu, pois, que diz? Isso dizia eles, tendo-o para que tivesse de que acusá-lo. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra e com instinto, perguntando-lhe. Endireitou-se e disse-lhe: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o próprio que atire pedras contra ela. E, tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um a um, começando pelo mais velho até aos últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. Só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitou-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. Disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Olha, gente, esta palavra, eu gosto muito desta palavra. Porque esta palavra é uma palavra que o apóstolo João escreveu, que fala a mulher adulta. Esta palavra, né, muitos, né, prega ela e eu já vi muitos pregando ela porque de várias formas, né? Porque a palavra de Deus, ela se renova cada dia mais. E aqui fala de uma palavra, de uma mulher que foi pegada num ato de adultério, adulterando. E naquela época, no tempo de Moisés, né? As tais, qualquer mulher que fosse pegada num ato de adultério, adulterando, tinha que ser morta em uma praça, apedrejado, né, por pedra, né? E ali, aqueles escribas e fariseus pegaram aquela mulher, né? Jesus saindo ali do Monte das Oliveiras e veio para o templo
Quando ele chegando ali no templo, se aproximou os fariseus e os escribas e trouxe uma mulher, né, com eles, para que viesse até a Jesus, para que aquela mulher fosse acusada de um ato de adultério, né? E a tal fosse morta, né? Então, eles pegaram aquela mulher e levou até Jesus. Quando chegou ali, naquele lugar onde Jesus estava, ele botou a mulher ali no meio daquela roda ali, né? E falou para ele: mestre, esta mulher foi pega num ato de adultério. E na lei de Moisés, as tais tem que ser apredejada, né? Então, é uma palavra tremendamente, né? Aí Jesus, olhando para ele, falou assim: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra contra ela, né? Mas eu tenho um entender desta palavra, que aqueles homens, eles não queriam condenar aquela mulher, mas queria pegar Jesus em uma falha, né? Para que ele acusasse aquela mulher. Porque o nosso Cristo, o nosso Jesus, ele não veio para acusar. Ele não veio para condenar ninguém, né? Ele veio para libertar, para transformar e para salvar, né? E aqueles escribas ali, fariseus, levando ela até Jesus, falou para ele: mestre, esta mulher foi pegada em um ato de adultério. E na lei de Moisés, as tais têm que ser apredejada. Jesus ali escrevendo na areia com o dedo, né? Olhando para eles, falou: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra, né? Então, naquele momento ali, que ele falou esta palavra, né? Foi saindo um em um. Não ficou ninguém a não ser a mulher e Jesus. Jesus, levantando sua cabeça, olhou para aquela mulher e perguntou: mulher, cadê os teus acusadores? Ela olhou para Jesus e falou: ninguém, Senhor. Aí Jesus disse para ela: ninguém te condenou? Ela falou: ninguém, Senhor. Agora Jesus olha para ela e fala: nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Olha que palavra tremenda. Aí, esta palavra, eu gosto muito de ler esta palavra, porque, né, a palavra de Deus diz que Jesus, ele não veio para condenar, ele veio para salvar, ele veio para libertar, ele veio para transformar, né? Mas aquela mulher, quando aqueles homens foi condenar aquela mulher, que Jesus falou para aqueles homens que o primeiro que tivesse pecado, que atirasse a pedra, saiu tudo, ficou só a mulher. E Jesus, olhando para ela, falou: mulher, ninguém te condenou? Ela falou: ninguém, Senhor. Ele falou para ela: vá. Olha a palavra que Jesus disse: vá. Vai e não peques mais. E aquela mulher obedeceu a voz do mestre. Aquela mulher se transformou, foi transformada naquele momento. Ela foi e não pecou mais. Ela foi ser uma serva do Senhor, né? Ela foi fazer a obra do Senhor, juntamente ali com aquele povo, né? Maria também, a mãe de Jesus, né? Ela saiu ali daquele lugar e foi fazer a vontade de Deus, né? O que Deus quer com cada um de nós, que nós venha fazer a vontade dele, que nós venha servir ao Senhor e não olhar mais para o mundo, porque quando a gente aceita Jesus, a gente é uma nova criatura em Cristo. O que foi velho se transformou em novo, nós somos nova criatura em Jesus. Então, nossos pecados, o Senhor jogou em um lago de esquecimento. Glória a Deus, aleluia. Então, nós somos uma nova criatura em Jesus. Aquela mulher ali foi ser uma nova criatura em Cristo. Ela foi transformada. Ela foi liberta. Aquilo que ela praticava, ela não voltou a praticar mais. Ela voltou a servir a Jesus, obedecer à voz do Mestre. Glória a Deus, aleluia. Então, quando Jesus falou para ela: vá e não peques mais, ela foi e não pecou mais. Ela obedeceu à voz do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia.